Pense bem. Em um mundo com quase 8 bilhões de pessoas, muito do que acontece por aí está bem longe do que nós acreditamos ser a verdade absoluta. Com o tempo, vamos descobrindo que alguns ditados populares, fake news e histórias de pescador acabaram entrando na mistura do que ouvimos dos nossos professores, lemos no jornal ou assistimos em filmes e documentários. E qual o melhor jeito de provar a validade de uma informação? Isso mesmo, números exatos, estudados e comprovados. Saiba agora 5 estatísticas chocantes que mudarão a maneira que você enxerga o nosso mundo. Eu sou Antônio Bocco e seja muito bem-vindo ao Fatos Desconhecidos. Número 1. Viúvas negras são sempre letais? Essa é uma história que ouvimos com bastante frequência e é tida como fato para a maior parte das pessoas. As aranhas conhecidas como viúvas negras são letais. Não há escapatória para as vítimas. Uma só picada é capaz de matar uma pessoa sem esforço algum. Primeiramente, é necessário algum tempo até que uma viúva negra queira te picar. Tidas como tímidas pela comunidade científica, elas só atacam ao se sentirem realmente ameaçadas. Um estudo mostrou que mesmo quando uma pessoa cutucou incessantemente algumas viúvas negras, elas preferiram fazer qualquer coisa em vez de picar. Se afastavam, se fingiam de mortas ou tremulavam alguns fios de teia no dedo em questão. Mas pode ser, por algum motivo, a aranha se sinta, sim, muito ameaçada e resolva picar. É o fim, certo? Nem perto disso. Segundo a Associação Americana dos Centros de Controle de Intoxicações, das 1.866 picadas de viúva negra nos Estados Unidos em 2013, apenas 14 tiveram sintomas graves de envenenamento e nenhuma foi fatal. Na verdade, ninguém morre de picada de viúva negra lá há pelo menos uma década. Agora, se você estiver realmente interessado em encontrar animais venenosos, saiba que a fama de bichos como a aranha armadeira e a cobra real é mais do que justificada. Enquanto a primeira está no Guinness como a aranha mais venenosa do mundo, a segunda, além de tóxica, tem a mordida mais forte de todas as cobras. Número 2. Quem não bebe álcool tem mais sucesso do que quem bebe? Há quem geralmente associe o consumo de álcool ao êxito profissional de pessoas. Não é tão difícil fazer isso, já que, por mais que beber uma cervejinha aqui ou um vinho ali não seja exatamente prejudicial, muitos podem enveredar para a rotina de excessos, atrasos e depois demissões e dívidas. Para evitar isso, ou mesmo a possibilidade disso, muitos preferem por se tornar abstêmios, ou pelo menos acham que essa é a melhor opção para quem não quer se distrair dos objetivos profissionais, mesmo que o objetivo principal seja simplesmente ganhar dinheiro. E nesse contexto, parece que o álcool pode ajudar no que vai estar na sua conta no 5º dia útil. Um estudo afirma que quem consome bebidas alcoólicas tem uma renda de 10 a 14% maior do que quem não consome. Além disso, quem bebe socialmente, ou seja, segundo os parâmetros do estudo, quem vai para o barzinho aproveitar aquele happy hour pelo menos uma vez ao mês, tem uma vantagem adicional de 7% sobre quem não faz o mesmo. Mas isso não é só conversa. Existe um motivo bem simples para isso acontecer. Estar no que podemos chamar de situações alcoólicas, como um bar, uma boate ou mesmo um restaurante, pode ajudar o desenvolvimento do capital social da pessoa. O capital social é o valor que suas interações sociais têm em determinado contexto, como um network abrangente ou relações de confiança com empresários ou acadêmicos. Ou seja, ter um capital social elevado abre mais oportunidades de negócios, sejam empregos ou parcerias. Além disso, visto que o consumo moderado de álcool está normalmente associado a uma desinibição maior, ele serve como um facilitador para esse tipo de aproximação. Uma pessoa que não bebe, em grande parte dos casos, não frequenta os mesmos lugares que alguém que bebe.
pelo menos não com a mesma periodicidade e tempo gasto. Isso pode acabar dificultando a geração de oportunidade de networking, estagnando o capital social. Número 3. Todos os muçulmanos estão no Oriente Médio. Nós já sabemos que não é bem assim. Por ser uma religião, o Islã está difundido pelo mundo inteiro, mesmo que seja em pequenas quantidades. Você mesmo já pode ter conhecido algum muçulmano, seja na escola ou no trabalho. Mas algo que você pode não esperar é que a maioria dos muçulmanos do planeta está na região Ásia-Pacífico, que engloba grande parte da Ásia Oriental, sul da Ásia, sudeste da Ásia e Oceania. Indonésia, Bangladesh e Índia estão entre os 10 países com mais adeptos dessa religião, somando 500 milhão de pessoas apenas nessas 3 nações. Entretanto, é fácil entender o porquê dessa impressão. Mesmo atingindo esses números milionários, o Islã não é a religião principal nesses países. Ou será que é? Mais um mito quebrado. Na Indonésia, nada menos que 87% dos habitantes são muçulmanos, enquanto que em Bangladesh tem ainda mais, 90%. Apenas a Índia se adequa a essa visão, já que quase 80% dos indianos seguem a religião hindu. Número 4. Interrogatórios sempre descobrem o verdadeiro criminoso. Segundo o que apontam todas as evidências, fazer um interrogatório com um suspeito de algum crime é a melhor e mais confiável opção para encontrar o criminoso ou fazê-lo confessar ali mesmo. Nos filmes, isso funciona com a técnica do good cop e bad cop, o policial atencioso que tenta seu ânimo para ser caridoso com a situação tensa do suspeito e deixá-lo confortável para expressar os seus medos, e o policial durão, que não quer saber de corpo mole e só quer ouvir as respostas certas. No entanto, a vida real é um pouco diferente. Uma figura como o bad cop poderia até mesmo gerar algum problema de ordem legal para os interrogadores, já que poderia se enquadrar como abuso de autoridade. Os interrogatórios funcionam com um trabalho muito mais extenso de empatia e compreensão, quase como uma terapia. Mesmo assim, eles seguem sendo considerados o procedimento mais confiável e eficiente para se conseguir a verdade dos interrogados. Só que alguns pesquisadores da Universidade Estadual de Iowa, nos Estados Unidos, afirmam algo um pouco assustador em relação aos interrogatórios. Pessoas inocentes têm chances muito grandes de confessar um crime que não cometeram. Para ser mais exato, 43% delas, quase metade. Mas como isso pode ser possível? O que acontece é que os filmes estão certos quanto a alguns aspectos. Interrogatórios demoram e são muito desgastantes. O interrogado é colocado em uma situação em que deve se submeter à autoridade policial em horários estranhos à rotina dele e, embora uma sessão normal dure entre 30 minutos e 2 horas e meia, já houveram casos em que as perguntas se desenrolaram por até 24 horas por causa de falsas confissões. Além disso, pessoas inocentes tendem a baixar a guarda durante interrogatórios, já que acreditam que sua inocência será provada rapidamente. Entretanto, o trabalho dos investigadores é exatamente questionar todas as afirmações dos interrogados, o que, após certo tempo, faz com que as defesas neurais, que já não estavam muito preparadas para a situação, afrouxem e a mente entre em um estado que é chamado de fight or flight, ou seja, luta ou fuga. Nesse estado, a pessoa se sente encurralada e com apenas 2 opções: confrontar ou desistir. Como provocar um conflito não se prova uma tática muito eficiente durante um interrogatório, o que sobra é fazer o que é necessário para sair dali o quanto antes: confessar o crime. E aí, você acha que confessaria um crime que não cometeu sob pressão? Número 5. Apenas mulheres têm distúrbios alimentares? É entendível que algumas doenças e condições aconteçam apenas entre homens ou entre mulheres, já que há órgãos e comportamentos celulares diferentes para cada um.
Entretanto, não parece fazer tanto sentido que distúrbios alimentares aconteçam apenas com o sexo feminino, já que a alimentação é comum a todas as pessoas sem qualquer distinção. Mesmo assim, é o que vemos na grande parte dos filmes, livros e outras obras sobre o assunto ou que tem personagens que sofram de bulimia, anorexia ou algum transtorno de compulsão alimentar. Grande parte, ou talvez todos esses personagens, sejam mulheres. Existe algum motivo para essa representação? Na verdade, sim. A insatisfação com o próprio corpo, reforçada por uma cultura de supervalorização de corpos perfeitos, de modelos e blogueiras, é um agravante muito presente e que atinge principalmente mulheres. Isso pode acarretar em problemas dos dois lados do espectro. Uma busca constante e doentia pela perfeição, que leva a transtornos como anorexia e bulimia, ou o desenvolvimento de depressão e ansiedade decorrentes do descontentamento com a situação atual, que resulta em compulsões. Mesmo assim, um estudo mostra que os números não são baixos para os homens. Entre todas as pessoas que sofrem de anorexia ou bulimia, 25% são do sexo masculino, enquanto entre os comedores compulsivos o número sobe para 40%. Celebridades como Dennis Quaid e Elton John já confessaram passar por transtornos do tipo, que vêm se tornando cada vez mais comuns entre os homens. O motivo acaba sendo o mesmo: padrões irreais do que é um corpo saudável. Mas, nesse caso, o biotipo muda de supermodelos para galãs musculosos. Viu como a realidade é bem diferente do que pensamos? Pode ter certeza que o mundo esconde várias outras verdades para te fazer perceber como a vida é muito maior do que dizem por aí. E aí, o que você achou dessas estatísticas? Qual a mais surpreendente para você? Deixe o seu comentário aqui embaixo, as suas impressões, e enquanto isso eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Vou nessa, tchau!